Olá, seja bem-vindo à aula número 10 do curso 50 Ferramentas de Gestão. E nesta aula nós vamos estudar o método MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Este método sugere 25 ferramentas e 7 etapas. Então vamos conhecer cada uma delas agora. Esse é o processo em si, o processo do método MASP. A primeira etapa é a notificação do problema. Depois passamos para a identificação do mesmo, a contenção, a análise de modo de falha, a análise da causa raiz, a escolha da implementação de ações corretivas, o controle e, por fim, a padronização. Então, na primeira etapa, nós temos que analisar e identificar o problema em si. E para isso nós vamos utilizar o apoio de pessoas ao nosso redor, ao redor da empresa, que estão envolvidos direta ou indiretamente com a sua empresa. E ali eles vão dar um feedback sobre o problema em questão. E podem ser clientes, fornecedores, podem ser funcionários, todos aqueles envolvidos. Este feedback vai compor a parte de notificação do problema. Na segunda etapa, propriamente dita, nós vamos ter que detalhar mais especificamente que problema é esse. Então, nós podemos utilizar algumas ferramentas que são sugeridas no método, como, por exemplo, a análise de Pareto. Se você não conhece ainda, volte na aula anterior. A matriz Guth também. A folha de verificação também é uma ferramenta sugerida para esta etapa. O diagrama de causa e efeito, que eu também já expliquei em aulas anteriores, e a árvore de problemas e oportunidades. Então, são algumas sugestões. Isso não significa dizer que você tenha que usar todas as ferramentas. No entanto, são sugestões e você pode escolher uma delas ou todas elas. Fica a teu critério. Na terceira etapa, nós vamos fazer contenção imediata deste problema. Então, a terceira etapa consiste em localizar áreas afetadas, dar um feedback ao demandante e depois vamos utilizar os meios para conter este problema específico. Nós vamos enviar esta parte para a pessoa responsável por a contenção imediata, até que medidas mais eficientes sejam tomadas durante o decorrer do processo. Na quarta etapa, nós vamos utilizar o método de modo de falha e efeito, ou seja, o método FMEA que eu expliquei em aulas anteriores. Então, nesta etapa, nós podemos utilizar algumas ferramentas que também são sugeridas, como o brainstorming, o diagrama de dispersão, o fluxograma, o histograma e a análise dos 5 porquês, que eu também já expliquei em aulas anteriores. Na quinta etapa, nós vamos identificar a causa raiz do problema. Então, após utilizar o método de modo falhas e efeito, nós vamos partir para identificar a raiz do problema para efetivamente resolvê-lo. Para isso, nós podemos utilizar algumas ferramentas que são sugeridas nesta etapa, como, por exemplo, a árvore de falhas, o método anterior que eu citei na etapa anterior, o FMEA, análise de fluxo de trabalho, o benchmarking, que nesse caso não será para analisar melhorias de outras organizações, mas para analisar por meio de documentos aqueles problemas que já foram resolvidos por outras organizações, que também são os teus problemas, que você agora precisa resolvê-los. Então, você vai utilizar deste conhecimento, destes métodos que já foram desenvolvidos para aplicar a tua realidade. E também o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, como queira. Na sexta etapa, na penúltima etapa, nós vamos implementar ações corretivas. E para esta etapa, eu sugiro que você utilize a matriz de decisão, gráfico de Gantt, para fazer a gestão do tempo do projeto, carta sequencial, novamente o benchmark e a carta de tendência, certo? Então, observe que eu estou apenas citando as ferramentas que nós vamos utilizar em cada etapa, mas você, com esta planilha em mãos, você vai seguir todo o fluxo
conforme demonstrado aqui, e preenchendo a ferramenta, adaptando-a à sua realidade, certo? Não vamos esquecer que isto trata apenas de um modelo que deve ser atualizado para a sua realidade, conforme o teu processo específico, certo? Então vamos lá. Na etapa final nós temos que padronizar as ações que foram tomadas. E nesta etapa eu sugiro utilizar um gráfico de controle, o gráfico CEP, de controle estatístico de processo, procedimentos operacionais padronizados, os POPs, um plano de controle de processo e também um fluxograma. Observe que todas essas ferramentas eu vou estar disponibilizando e ensinando no decorrer do nosso curso. É preciso que você apenas siga o fluxo do MASP, sabendo que as outras ferramentas serão adicionadas conforme a necessidade. O importante de você entender aqui é o método em si. As ferramentas que você vai utilizar durante o processo fica a teu critério, beleza? Então esta foi a aula número 10 do curso 50 ferramentas de gestão e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.